Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de geometria. Na aula de hoje nós vamos falar de unidades de medida de comprimento. As unidades de medida de comprimento nem sempre foram somente as que nós temos hoje. Existiam medidas arcaicas que dificultavam a medição universal. Primeiro a gente tem que entender que quando se fala em medir significa comparar. Bom, e como assim medir significa comparar? Imagine que a gente tem aqui um segmento, conforme mostra aqui embaixo. Eu quero medir esse segmento. Se você utilizar um outro segmento como unidade de medida um pouco menor, vou chamar isso aqui de U, quando eu estou medindo esse segmento que eu vou chamar de segmento AB, eu estou, na verdade, comparando com o U. AB é quantas vezes maior do que o U? Ou ainda, o segmento U cabe quantas vezes dentro do segmento AB? Só que quando a gente pega um segmento aleatório, tem um grande problema. Eu posso pegar um U de um determinado comprimento, outra pessoa pode pegar um segmento U de outro tamanho, então os tamanhos são variáveis. Por isso que ao longo da história da civilização humana, houve uma grande preocupação em construir unidades de medidas universais, que signifiquem o mesmo comprimento, qualquer que seja o lugar onde ele esteja. Então nós temos aqui algumas unidades de medida, que são a polegada, o pé e a jarda. A polegada, como o nome já diz, é o tamanho da ponta do polegar até o osso de base. Ora, mas essa distância ela também varia de pessoa para pessoa. Mas para convencionar-se alguma coisa universal, convencionou-se que essa polegada vai ser 2,54 centímetros. O mesmo acontece com o pé. O pé das pessoas são diferentes. Então, fizeram um estudo médio, constatou-se que o tamanho médio dos pés na época era de 30,48 centímetros, e aí utiliza-se um pé como sendo 30,48 centímetros. O mesmo acontece com a jarda, que é a distância da ponta aqui, do dedão, com o braço esticado, até a ponta do nariz. Esse comprimento aqui é chamado de jarda, que dá quase 1 metro, dá aproximadamente 91 centímetros. Mais exato, 91,44 centímetros. Essas unidades de medida ainda são utilizadas, muito utilizadas na verdade. A polegada, a gente já vai falar dela. O pé é muito utilizado como unidade de medida marítima. Como unidade de medida marítima, o pé ele é muito utilizado. A jarda é muito utilizado para distâncias de linha de carretel, por exemplo, quando você comprava até um tempo atrás linha de pipa, e vinha escrito lá 100 jardas, 200 jardas, não vinha em metros, vinha a quantidade de jardas. E ainda assim é utilizado, não com tanta frequência quanto o pé e a polegada. A polegada, por exemplo, a gente vê sua anotação, por exemplo, nas TVs. Você tem TV de 20 polegadas, 32 polegadas, 40 polegadas. Monitor de computador, de modo geral, também é medida em polegada. Essa medida em polegada é aquela mesma medida que nós vimos, só que a medição é feita em diagonal, de uma extremidade à outra, sempre em diagonal. O tubo de PVC que a gente utiliza para conexões hidráulicas também é medido em polegadas. Alguns agora já vêm a medição em milímetros. Mas ainda se utiliza muito a polegada nas conexões, tubos de conexões hidráulicas.
As unidades de medidas que nós mais conhecemos são o metro, decímetro, centímetro, milímetro e o quilômetro. Entre elas ainda nós temos o hectômetro e o decâmetro, que são utilizadas para fazer conversões agrárias, de unidade agrária de medida, que a gente vai ver mais à frente. O que a gente precisa compreender é a relação entre eles, entre quilômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se a gente tomar o metro aqui como a unidade de medida central, observe o seguinte, que 1 decímetro vai equivaler a 0,1 metro, 1 centímetro 0,01 e assim por diante. Você pega 1 metro, divide em 10 partes, você tem aí 10 decímetros. Pega 1 decímetro, divide em 10 partes, você tem 10 centímetros em cada decímetro. Você pega 1 centímetro, divide em 10 partes, você vai ter em 1 centímetro você vai ter 10 milímetros. Então, para a direita você está dividindo por 10, para a esquerda você está multiplicando por 10. Então, para fazer a conversão, o processo acaba sendo inverso. É o que a gente vai ver agora em alguns exemplos. Bom, então temos aqui alguns exemplos. O enunciado desse exercício é o seguinte: faça as conversões pedidas abaixo. Na letra A, nós estamos em metro e queremos ir para decímetro. Então é importante saber onde estamos e onde queremos chegar. Isso é extremamente importante para a gente desenvolver o que a gente quer. Então nós estamos em metro, queremos chegar em decímetro. Estamos em metro, queremos chegar em decímetro. De metro para decímetro, uma casa para a direita. Então vou pegar esse número aqui, e vou acrescentar uma casa à direita. Lembra que eu falei do processo inverso? Na construção desses números aqui, nós dividimos por 10. Então, na hora de fazer a conversão, a gente multiplica por 10 a cada casa. Quando a vírgula não aparece no número, que é o caso aqui do 3, significa que está no último algarismo aqui. Então, 3 é o mesmo que 3,0. E aí a gente precisa andar uma casa para a direita, essa vírgula se desloca uma casa, formando então o número 30 que nós temos aqui. Isso significa que 3 metros é o mesmo que 30 decímetros. São medidas equivalentes, têm o mesmo comprimento. Na letra B, nós estamos aqui em quilômetro e queremos chegar em metro. Então, de quilômetro para metro, vamos deslocar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, a gente vai pegar esse número 2,3, vamos pegar essa vírgula e deslocar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Aqui a gente completa com 0. Essa vírgula que estava aqui vem para o final. Então, esse número passa a ser 2.300. Notem que a vírgula, ao sair daqui e vir para o último algarismo, ela se desloca 3 unidades. 1, 2, 3. 3 unidades de casa. Então, 2,3 quilômetros equivale a 2.300 metros. Essa tabelinha é um modo prático de você fazer essa conversão. É claro que existem outros métodos. Eu, particularmente, acho esse método mais fácil. De centímetro para metro. De centímetro para metro, a gente vai andar 2 casas para a esquerda. Estamos em centímetro, queremos chegar em metro. 1, 2. Então, eu vou pegar esse número, 2.300. A vírgula, quando não aparece, está aqui. Vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, vai ficar 23,00. E 0 depois da vírgula não tem valor. Isso aqui é o mesmo que 23. Então, 2.300 centímetros equivale a 23 metros. Mesmo raciocínio na letra D. 0,3 metros, quero passar para decímetro. Então, estamos em metro para decímetro, uma casa para a direita. Então, essa vírgula vai se deslocar uma casa. Então, 0,3 vai se transformar em 3.
ou 3,0, que é a mesma coisa. Próximo exemplo é a letra E. Estamos em hectômetro e queremos chegar em metro. Aqui, ó, hectômetro. Está aqui, queremos chegar em metro. 1, 2 casas para a direita. Então, essa vírgula que está entre o 0 e o 4, ela tem que se deslocar 2 casas para a direita. 1, 2. Isso aqui vai dar o número 45. Então, 0,45 hectômetro equivale a 45 metros. Na letra F estamos em quilômetro, queremos ir para metro. De quilômetros para metros dá 3 casas para a direita. 1, 2, 3. 3 casas para a direita. Então, essa vírgula vai ser deslocada 3 casas. Assim, 1, 2, 3. Então, observe que a gente vai precisar acrescentar um 0 aqui. Vai ficar, então, 2.350. Isso quer dizer que 2,35 km de extensão ou de comprimento é equivalente a 2.350 metros. Na letra G, estamos em quilômetro, queremos passar para centímetro. Ora, de quilômetro para centímetro, olha só quantas casas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, essa vírgula ela deve se deslocar 5 casas para a direita. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que 2 casas aqui estão vazias. Devemos completar com 0. Completando com 0, vai ficar 0, 0, 3.200. 0 à esquerda não tem valor, porque essa vírgula já saiu daqui. Então, vai ficar 3.200 centímetros. E para finalizar, temos aqui 250.000 milímetros, queremos passar para metro. Estamos aqui em milímetro, queremos chegar aqui em metro. Então, vamos andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. A vírgula, quando não aparece, a gente sabe que está no último algarismo da direita. Vamos andar 5 casas, aliás, 1, 2, 3 casas. De milímetro para metro, dá 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3, então vamos andar com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar aqui. Então vai ficar com o número 250,000. 0 depois da vírgula não precisa aparecer. Então 250.000 milímetros é equivalente a 250 metros. E com isso nós finalizamos aí a nossa aula de hoje. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.